muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Ainda sob o influxo da Festa da Misericórdia, essa liturgia que nos recorda que Deus é amor. Uma compreensão que talvez a gente leve muito tempo para chegar. Dá trabalho acreditar que Deus é amor. Porque nem sempre nós somos livres para acreditar no amor de Deus. Às vezes a gente está condicionado pelos próprios ódios, pela história que teve. Quantas vezes, como padre, eu encontro pessoas que têm uma dificuldade imensa de acreditar que Deus é amor, que tiveram uma história difícil com o pai. A palavra pai soa desconfortável. O conceito de pai soa desconfortável. Muitas vezes nós estamos com tantas amarras interiores que a gente não tem nem condições de chegar ao conhecimento do amor de Deus. Às vezes amarras que nós permitimos, amarras que nós não temos culpas também, fruto da história, da educação que a gente recebeu. Eu dizia aqui na minha pregação no domingo, que crer na misericórdia é muito sofisticado, dá trabalho. Porque é muito mais fácil a gente se deixar mover pelos conceitos humanos que muitas vezes ficam distantes do conceito de misericórdia. Misericórdia é um conceito que condensa a justiça e o amor. Aquele que ama é justo. É igual você com seu filho. Você ama, você é capaz de dar a vida por ele, mas você espera resultados por causa deste amor. Não é que você quer algo em troca, não é para a sua satisfação, entenda bem o que eu estou dizendo. Quando você ama, você espera que esse amor seja correspondido, porque, não no sentido de você receber, é que aquele que está sendo amado precisa utilizar-se de todas as possibilidades daquele amor para poder crescer. É por isso que uma mãe e um pai exigem tanto do filho para que ele apresente resultados. É claro que isso tem um equilíbrio, né? Você não vai escravizar o seu filho para ele lhe oferecer resultados. Eu estou falando daqueles crescimentos humanos que todos nós esperamos que aqueles que nós amamos alcancem. Claro, que eu tenha alcançado também. Então, a justiça comporta justamente em você ter o direito de prestar contas. Sim, meu filho, eu amo você, eu pago a melhor escola que eu posso para você, eu tento lhe dar uma vida confortável na medida do possível, eu lhe dou oportunidades. Então isso é amor, isso é misericórdia. Eu estou atendendo a esse chamado que o amor me faz. Você é especial para mim. E é gratuito isso que eu faço, eu não estou fazendo para te cobrar. Mas por outro lado, eu quero ver a repercussão disso em você. Porque você merece a repercussão de tudo isso. Faz parte do meu amor eu ser justo. Eu quero ver o que você está fazendo dentro da sua escola, qual a oportunidade que você está tendo. É assim que Deus nos ama. Sempre nos dando, de maneira muito gratuita, o seu amor, como diz essa música. Eu não tenho o direito de dizer que Deus me ama mais que você, ainda que você tenha uma vida absolutamente errada, ainda que você seja um criminoso, ainda que você seja uma pessoa que já se perdeu em todos os sentidos da vida. Todos os aspectos da vida você pode ter e tem o direito de dizer: eu sou um caso perdido em muitas coisas, porque no primeiro momento a gente acredita nessa bobagem, que a gente é um caso perdido. Pode ser que você já tenha experimentado o fundo do poço, pode ser que você esteja nessa atual situação de muito pecado, de muitas desordens interiores, morais, afetivas, mas você pode ouvir isso com a mesma intensidade com que eu escuto hoje. O amor de Deus em mim está em você também. Quanto mais eu mergulho no amor de Deus, quanto mais eu conheço o Evangelho, maior é a minha capacidade de acreditar que Deus não despreza ninguém. No primeiro momento Ele ama, Ele encontra, Ele abraça, Ele traz, Ele faz ser próximo, Ele faz descer da árvore, Ele retira da multidão. O amor de Deus é intenso. E no primeiro momento Ele não pergunta nada, absolutamente nada. Ele apenas acolhe. Ele não pergunta: de onde você veio? Por que você está tão sujo? Não. Ele abre a porta, Ele te oferece um banho, Ele te oferece uma comida quente, um alimento para que você tenha condições
de continuar vivo naquele momento, depois de uma longa viagem. Ele não vai te perguntar por onde você andou. É igual a história do filho pródigo, né? Quando o menino apontou lá, com todas as desculpas preparadas dentro do coração, o pai dele nem quis escutar. Tudo aquilo morreu num abraço. Mas depois, certamente, do banho tomado, da festa celebrada, vem aí a justiça. Então tá bom, meu filho, você está reintegrado. Então a partir de agora nós vamos viver em harmonia. Nós vamos reavaliar aquilo que foi errado na nossa vida. O que foi que nós erramos na nossa relação? Onde foi que eu errei? Onde foi que você, pai e filho ali naquele caso? Restabelecendo um vínculo que só foi possível ser reestabelecido porque num primeiro momento não houve perguntas, só houve acolhimento. Minha gente, eu fico pensando como nós temos dificuldade disso. Uma pessoa bate a nossa porta precisando de nós, está certo que cada vez o mundo é mais difícil para a gente poder ser livre para fazer isso, mas acolher alguém é tão difícil. Acolher alguém que a gente conhece depois de um erro cometido, depois de um deslize. A gente quer tantas explicações, a gente tem tanta necessidade de que o outro nos explique tintim por tintim, até a gente ter condições de oferecer o nosso perdão. Por isso eu digo, sem medo de errar, que nós somos muito limitados do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de caráter mesmo, de formação. Nós somos muito limitados para acreditar no amor de Deus. E boa parte da vida, às vezes, passamos pensando que o amor de Deus é uma moeda de troca. Eu faço tudo certo para Ele me amar também. E quando erro, não tenho condições de acreditar que Ele me ama. E porque não tenho condições de acreditar que Ele me ama, quando erro, vou fazer a mesma leitura do outro. E vou colocar isso no coração do outro. Olha, se é um caso perdido, não adianta você querer insistir. Deus já te julgou fora. Como é que a gente faz isso com o outro? Com a nossa palavra, com a nossa arrogância, com o nosso equívoco. Quantas vezes nós fazemos pregações que, em vez de trazer o outro, expulsa? O Papa Francisco tem feito um esforço grandioso. Aliás, semana que vem nós vamos falar sobre isso. O ano da misericórdia, com meu querido amigo Padre Joãozinho. Tantas coisas são difíceis ao coração humano. O Papa sabe disso. A sensibilidade do Papa em querer um mundo mais fraterno, em querer abrir as portas de nossas casas para receber os que precisam de nós. O Papa tendo coragem de encontrar os diferentes dele, marcando encontro com pessoas que a gente jamais imaginava que ele um dia iria receber, querer contato com essas pessoas. O mesmo movimento que Bento XVI fez e que chamou muita atenção do mundo, no momento em que ele foi a Israel e que ele fez questão de se reunir, de ser recebido pelos líderes das 3 maiores religiões do mundo, os islâmicos, os judeus. O encontro das 3 maiores religiões do mundo. Essa proximidade, sabe, só o amor de Deus é que nos dá condições. A gente jogar por terra as nossas armas e a gente usar a única arma que realmente Jesus autorizou, que é o nosso amor, a nossa misericórdia, sim, que comporta a justiça, mas no primeiro momento é acolhimento. Eu não posso, igual você com seu filho, às vezes você tem um esforço danado, você quer que o seu filho participe da igreja, mas você o expulsa cada vez que você chega de casa, com seu jeito de ser. Não é que você expulsa ele da sua casa, você expulsa daquela igreja que você gostaria que ele pertencesse. Às vezes nós queremos fazer a religião entrar goela abaixo dos nossos filhos. A maneira mais eficaz que a gente tem de educar um filho para a religião é ensinando ele desde pequeno a espiritualidade, que é a alma da religião. É o grande presente que as religiões podem nos dar, espiritualidade, que é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. Que é a minha capacidade de amar os meus amigos, de me doar por eles, de ser capaz de fazer sacrifícios pela felicidade deles. De viver isso dentro da minha casa, construir a nossa casa um lar, tornar a nossa casa um lar, onde a partilha, a solidariedade são realidades.
onde a gente esquece, a gente quebra o poder das maldades do mundo dentro de casa. Como as mulheres faziam no tempo da escravidão no Egito. Elas fechavam as portas de suas cabanas ali, de seus aposentos, né? Era o único lugar onde o opressor não prevalecia. Quando a gente fecha as portas da nossa casa, a gente tem que ter o direito, sim, de fechar as portas da maldade. A gente tem que fechar as portas da mentira, da hipocrisia, da morte, do vício. Porque a nossa casa é o lugar onde este amor é aprendido. É o que diz o Evangelho de hoje. Olha que beleza isso aqui. Palavra do Evangelho de hoje. Se você foi à missa, você ouviu. Se você não foi, tem a oportunidade de acompanhar agora. É João 3, versículo 16 a 21. João, capítulo 3, versículo 16 a 21. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê, já que são praticadas em Deus. A nossa casa tem que ser esse território da luz. O nosso coração tem que ser esse território da luz. Para que a gente abra, que a gente faça valer essa verdade da salvação do mundo, que só tem sentido quando eu particularizo essa salvação. Esse mundo sou eu antes de qualquer coisa. Um mundo que precisa ser salvo, que já está aqui oferecida a mim essa salvação, na manifestação gloriosa de Jesus. Nós estamos vivendo o tempo pascal. A ressurreição de Jesus é essa manifestação gloriosa da sua salvação. Deus nos salva. Essa salvação é minha, é sua. Nós tomamos posse disso. Como? Iluminando a nossa vida com os conceitos do ressuscitado. É por isso que a Eucaristia precisa estar unida à palavra. A palavra é também eucarística. Essa palavra que a gente leu aqui, esse evangelho, ele norteia as nossas ações. Ele abre as portas do nosso coração para que a gente tenha condições de compreender quem era Jesus. O que ele pretendia. E o que ele pode fazer em nós através de sua palavra hoje. Abrir o nosso coração para que a gente seja este território onde o mundo é salvo. Sabe por que isso é bonito? É tão intenso isso? Porque toda vez que uma pessoa faz a experiência da salvação, verdadeiramente, sem hipocrisias, quando eu permito que Deus entre na minha vida, Ele me ajuda a lidar com as minhas fraquezas. Eu começo a ter condições de enxergar o certo, o errado. Eu começo a saber distinguir uma coisa da outra. Talvez você conheça pessoas assim, ou até já se sentiu assim. Pessoas que têm muita dificuldade de distinguir o certo do errado. Que erram justamente por causa dessa falta de clareza. Volto ao início. Porque estão amarradas em si mesmas. Naquelas histórias ruins que viveram, na falta de educação que foi... Às vezes nos oferecem a falta de educação. Tem pais que nos oferecem uma boa educação. Há outros que nos oferecem a falta de educação, isso é, não nos foi dito nada, ninguém nos ajudou a crescer, ninguém nos ajudou a lidar com as nossas dores, com os nossos conflitos, as nossas crises normativas. Muitos de nós precisamos passar pelas piores crises existenciais sozinhos, porque faltava aos nossos pais sabedoria, ou até mesmo uma liberdade nossa de pedir a eles uma palavra. A gente passou boa parte dos nossos conflitos escondido dentro dos nossos quartos, chorando nos nossos travesseiros. Eu posso dizer isso. Quantos conflitos eu precisei enfrentar sozinho, porque me faltava um amparo. Não é porque eles não queriam me dar, porque também não tiveram. Então, quando eu tomo posse dessa palavra, que tem o poder de me transformar, eu corro atrás desses prejuízos. Deus entra na nossa vida, minha gente, e o bem que Ele provoca é tão intenso, que é capaz de cobrir essa multidão de pecados que ficou para trás. Pecados os mais diversos. Eu pequei contra mim muitas vezes. Eu pequei contra a minha história muitas vezes. Tantas vezes eu desanimei, eu não busquei, eu não lutei.
Eu fico pensando hoje, tendo a idade que eu tenho 44 anos, quanta coisa eu deixei de aprender por preguiça, porque não me empenhei. Quantas coisas eu deixei de fazer, porque me faltou coragem de ir atrás, de desbravar. Prejuízos intelectuais, inclusive. Oh, meu Deus, eu poderia ter estudado um pouco mais. Por que eu não engrenei logo o meu doutorado naquela época que eu estava animado, que eu tinha mais tempo? Nós vamos fazendo escolhas. E às vezes a gente peca nas nossas escolhas. E depois a gente tem que administrar isso. Mas quando a gente tem Deus no coração, eu estou falando de um exemplo meu. Você pode pegar a sua vida e pensar: quais foram os piores pecados que você cometeu contra você? Isto é, contra tudo aquilo que Deus lhe deu e você não cuidou. Igual a palavra dos talentos. Aquele evangelho que Jesus fala que o homem deu vários talentos a algumas pessoas, foi viajar e depois voltou para saber o que eles fizeram com aqueles talentos. Se você for olhar para a sua vida, para as suas possibilidades, quais foram os grandes pecados que você cometeu contra você? Olha, se a gente for olhar para esses pecados, sem o auxílio do amor de Deus, que é essa misericórdia, que nos ajuda a compreender o passado com um pouco mais de leveza, a gente fica infeliz. Eu não, eu olho para o passado, para aquilo que eu deixei de fazer, para aquilo que eu deixei de aprender, para o doutorado que eu não fiz na hora certa, que hoje a minha vida nem me permite mais. Eu fico pensando que talvez eu tenha de administrar hoje os prejuízos das minhas escolhas, mas eles não me tornam, esse prejuízo não me torna infeliz, porque Deus está em mim. E Ele me faz abrir os olhos para aquilo que está acontecendo hoje, para as possibilidades que eu também tive no momento em que eu não fiz aquilo. Muita depressão, muita angústia, muita ansiedade advém disso, dessa incapacidade de olhar o passado que viveu, que foi vivido por nós, com um pouco de amor, com um pouco de misericórdia. O Cristo que vem nos salvar, isto é, Ele vem significar a minha vida. Essa salvação que eu espero ser escatológica, isto é, depois que eu morrer, eu já preciso experimentar aqui, sim. A palavra de Deus me sustenta, a minha vida religiosa, a minha vida católica, digamos assim. Ela me dá o sustento para que eu tenha condições de olhar para tudo aquilo que eu vivi, para tudo aquilo que eu deixei de viver, olhar esse pacote que é meu passado, presente, né? Meu passado e presente, que o futuro eu nem sei se eu tenho, e eu ter condições de administrar isso com leveza. A misericórdia me auxilia a fazer isso. Ser salvo, minha gente, é isso. A gente atualizar a salvação de Cristo na nossa vida hoje. Por isso, no domingo passado, a gente falava que a experiência da ressurreição não pode ser dissociada, separada da experiência da misericórdia. O Tomé, ao pedir a Jesus o direito de tocar nas suas chagas, ele quer fazer a experiência do ressuscitado. E ao permitir que suas chagas fossem tocadas por Tomé, Jesus já lhe ensina a lição da misericórdia, no mesmo gesto. Ele permite que aquele homem duvide. Isto é, Tomé, aproxime-se de mim como você realmente é. Não simule uma fé. Aproxime-se de mim como você verdadeiramente é. Um homem que precisa acreditar na ressurreição e que é recebido por mim, a partir dessa dúvida, de maneira misericordiosa. É assim que Deus nos trata. Toda vez que nós estivermos verdadeiramente posicionados, sem hipocrisia, porque se tem uma coisa que eu acho que nos afasta de Deus é justamente a nossa hipocrisia. Por quê? A nossa hipocrisia, ela não nos permite o encontro. Tem gente que é hipócrita até na hora de rezar e não está percebendo que está sendo. O que é a hipocrisia? É essa casca de mentira que nós colocamos entre nós e Deus. Vai lá, faz uma reza que não é a sua reza. Vai lá, faz um pedido que não é o seu pedido. Vai lá, conta uma história que não é a sua história. Para com isso. Para de imitar os outros. Reze ao seu modo.
Se tem uma coisa que eu não consigo entender, a pessoa, padre, eu não sei rezar. Ué, se você conversa com um amigo, se você sabe ter uma boa prosa com um amigo, então você sabe rezar. Rezar é a mesma coisa. É você contar a Deus o que você está vivendo. É como se você tivesse a oportunidade de dizer a Ele o contexto da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas lutas. E você poderia me dizer assim, mas Ele já sabe. Só que a sua oração faz bem a você. E você sabe o poder terapêutico de um desabafo. Quando você está muito necessitado de jogar fora aquilo que está te atormentando, você vai lá e desabafa com o outro. É como você receber o telefonema de um amigo que está preocupado com você. Ali você desabafa. Está pesado, você conta. Mas está indo, estamos bem. Está difícil. Rezar é isso. Nós rezamos com os nossos amigos e não sabemos. Quando nós estamos diante de alguém que nos ama de verdade, quando não existe hipocrisia, quando você tem coragem de mostrar ao outro o seu coração, você pode ter certeza que você está experimentando o espírito da oração, que é a conexão entre duas pessoas. E aqui nesse caso, uma dimensão mística, uma conexão mística transcendental, sobrenatural entre nós e Deus. Nós, filhos machucados pelas histórias que vivemos, pelos pecados que cometemos, sendo abraçados, sendo envolvidos por um Pai que não tem limites para o seu amor. Rezar é a gente ser recebido por Deus em audiência particular. É a gente ter a oportunidade de estar com aquele que sabe tudo sobre nós, mas que, no gesto simples de contar a Ele o que nós estamos vivendo, é como se a nossa própria palavra, que está sendo dita num gesto de desabafo e que chamamos isso de oração, tivesse o poder de nos ensinar o caminho que a gente precisa viver e seguir. Faz sentido rezar, minha gente. Faz sentido a gente acreditar no amor de Deus. Porque quando eu acredito em Deus, eu acabo acreditando um pouco mais em mim também. Quando você acredita em Deus, você acaba acreditando um pouquinho mais em você. E quando você mergulha nesse desconcerto do amor de Deus por você, porque apesar de todos os seus erros, apesar de todas as suas fraquezas, Deus continua amando você. Não mudou de ideia, não. Não é o pecado horroroso que você cometeu hoje que mudou de ideia, que fez Deus mudar de ideia. A partir de hoje eu não amo mais aquela menina. Olha o que ela fez comigo. A partir de hoje eu não amo mais aquele rapaz. Olha o que ele fez. Não. Aproxime-se. Ele não vai nem perguntar o que você fez. Ele vai te abraçar, vai te oferecer um banho, um banquete, uma festa. E depois que tudo passar e você já sentir-se em casa novamente, acolhido no coração dele, vocês voltam a conversar e acertar os pontos. Porque entre a sua consciência e Deus não cabe nenhuma mediação. É você e Ele. Eu posso até te absolver do seu pecado pelo Padre, pelo poder sacerdotal que eu tenho, pelo Padre que eu sou. Mas essa mediação entre a sua consciência e Deus, eu não posso fazer. Como dizia o sábio, entre o último suspiro, o último momento da nossa vida e a eternidade, paira um abismo de misericórdia. É na direção desse abismo que a gente caminha. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.